Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Motivo de alegria estarmos aqui, na casa do Senhor mais uma vez, onde o Senhor nos dá a oportunidade de trazer esse ensino enriquecedor, irmãos. Eu creio e peço a Deus, eu tenho orado a Deus essa semana, para que esse ensino possa falar poderosamente no coração dos irmãos, amém? A gente vai entender muitas coisas nessas 2 semanas que virão, muitas coisas espirituais da parte de Deus, e a gente vai entender que a nossa vida é muito complexa, amém? Existem áreas que talvez você nunca imaginou na sua vida que existisse, e o intuito desse estudo é nos levar a entender que se tem área na sua vida que está caída, o Espírito Santo vai restaurar, amém? Irmãos, gostaria de ler com os irmãos Neemias capítulo 3, que é o capítulo que vai, nessas 2 semanas, nortear o nosso estudo, amém? Eu quero ler com os irmãos os versos objetivos que vão falar exclusivamente das portas, porque tem alguns versos aqui que são apenas complementares. Eu quero focar com os irmãos somente naqueles que falam realmente da porta. Nós vamos ler o verso 1, verso 3, nós vamos ler do 3 ao 6, depois o 13, o 14 e o 15, amém, irmãos? Todos encontraram Neemias capítulo 3? Neste primeiro dia nós vamos abordar as 6 primeiras portas somente, amém, irmãos? Passarei a ler. E levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, ou a porta das ovelhas, dependendo da tradução dos irmãos, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel. 3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. Guarde essa expressão, irmãos, nós vamos usar. 6. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. 13. A porta do vale reparou Anum, os moradores de Zanoá. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. O último verso. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos, antes de tudo, introduzir esse estudo falando um pouquinho acerca da estrutura da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela era composta por 3 elementos básicos. A cidade de Jerusalém era composta pelo templo, que ficava no centro da cidade, pelas habitações, pelas casas, pelas moradias que ficavam ao redor, preenchendo o interior da cidade, e a sua extremidade era composta pelos muros. Então nós vamos ver que a estrutura de Jerusalém era uma tricotomia em templo, moradia e muro.
A cidade de Jerusalém, espiritualmente, ela representa diretamente a vida humana. Porque assim como a cidade era composta de 3 elementos, a nossa vida também é uma tricotomia. A nossa vida é composta de espírito, de alma e corpo. E cada um desses elementos da cidade de Jerusalém correspondem a um elemento da nossa vida, ou seja, o templo onde Deus era adorado, o centro da cidade, aponta para o nosso espírito, porque Deus é adorado no espírito. Então o templo representa o nosso espírito. As habitações da cidade representam a nossa alma, onde mora o nosso intelecto, onde mora nossas emoções, onde mora a nossa personalidade. E o muro é aquilo que quem está do lado de fora consegue ver. O muro aponta para o nosso corpo. Amém? Ficou entendido? Então a cidade de Jerusalém, uma tricotomia de templo, habitação e muro, representa espírito, alma e corpo. O que me chama a atenção é que quando Jerusalém foi devastada, os inimigos devastaram o templo, as habitações e o muro. Mas antes de Neemias voltar para Jerusalém, porque houveram 3 regressos, num espaço de 100 anos, houveram 3 regressos. O primeiro foi encabeçado pelo governador Zorobabel. E o que me chama a atenção é que quando Zorobabel, aproximadamente 100 anos antes de Neemias, 80 anos antes de Neemias, chega em Jerusalém, a primeira coisa que Zorobabel restaura dessas 3 coisas que estavam caídas foi o templo. Das 3 coisas, a prioridade de Deus, naquele período do primeiro regresso, foi o templo. Permaneceu ainda caída as casas e o muro, mas o templo foi a primeira coisa a ser restaurada. Aqui a gente já começa a receber uma lição da parte de Deus, que quando Deus começa uma obra de restauração na vida de alguém, essa restauração começa de dentro para fora. É do espírito que passa para a alma. Primeiro ele limpa, ele purifica, ele reergue o nosso espírito, limpa nossas emoções e isso reflete no nosso muro. Porque não adianta nada a gente estar bonito externamente com o muro erguido, mas o templo caído. Não adianta nada nós estarmos bem vistos diante dos homens, pastor Raimundo, mas o templo está derrubado, ou seja, o muro está de pé, mas Deus não é adorado. Então Deus está dizendo para nós essa noite, quando eu te busquei, quando eu comprei sua vida, foi no seu espírito que eu comecei a trabalhar. E se hoje as pessoas conseguem enxergar, só de olhar no seu muro e ver que tem Deus aí, é porque primeiro ele trabalhou no espírito. Então, entendido isso, nós vamos nos deparar com o livro de Neemias, e eu acho muito importante, antes de entrar nas portas, irmãos, receber uma lição de comportamento de Neemias. E eu até disse para o pastor que eu ia trazer isso para o estudo, ele achou muito relevante mesmo nós introduzirmos dessa maneira. Porque a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 2, verso 13, que antes de tomar qualquer atitude na cidade, irmão Sandro, ele entende que há necessidade dele rodar a cidade para avaliar o prejuízo que havia na destruição. Ou seja, primeiro ele entendeu que havia necessidade de fazer um balanço do prejuízo que a destruição tinha causado, porque essa primeira viagem, essa primeira caminhada, era uma caminhada de reconhecimento da obra, o que eu preciso fazer e reconhecer as necessidades que precisam ser feitas. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, redobre a sua atenção, é que Neemias nos ensina de que maneira devemos nos comportar quando chegamos em Jerusalém. Porque ele está recém-chegado da Babilônia, nunca pisou em Jerusalém, mas quando, antes de tudo, dele fazer a obra de restauração, ele entende que a caminhada dele precisa, você vai ver isso no capítulo 2, verso 13, começar da porta do vale. A Bíblia vai dizer que ele procura saber onde é a porta do vale, ele se posiciona na porta do vale, e quando ele entende que ele está na porta do vale, ele começa a sua trajetória. E qual é a relevância dessa informação para nós? É que o vale da onde ele sai, na cidade, era a parte mais baixa da cidade, o vale de Rinom, onde o rei Manassés sacrificava as crianças em prol do deus Moloque. Então observe isso, é do vale que ele parte, é da parte mais baixa da cidade que ele parte.
E a primeira lição que nós aprendemos com Neemias é quando chegar em Jerusalém, a nossa caminhada precisa começar de baixo. Sabe por quê, irmãos? A nossa geração está com um probleminha de ego, que a gente precisa, Vitor, aprender com Neemias, porque tem gente chegando em Jerusalém, hoje Jerusalém é a igreja, o lugar em que a obra precisa ser executada. Está chegando em Jerusalém hoje, presbítero Alan, mas já quer começar por cima. Já quer começar da porta dourada, já quer começar da porta da glória. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, verso 13, madrugada, baixo e vale, anonimato, de baixo e dificuldade. Se o seu começo está sendo fácil, reveja a sua caminhada, porque a caminhada de ninguém que começa uma história certa é com facilidade. Porque a Bíblia vai dizer que o ponto de partida é do vale. É por isso que tem muita gente desistindo no começo, porque não consegue resistir às dificuldades do começo do vale da caminhada. Mas a Bíblia vai dizer que conforme ele vai andando, novas portas ele vai chegando, ele vai atingindo e Deus vai abrindo. O que me chama a atenção é que a caminhada de Neemias segue no sentido anti-horário. Quantas vezes a gente está começando a nossa caminhada na fé, Davi, ministerialmente falando, e a gente acha que a gente está andando para trás, Paulo Vitor? Mas aí é Deus dizendo assim, olha, o meu tempo não é o seu tempo. Talvez você está achando que você está andando para trás, mas você está dentro do meu cronograma. Porque talvez o inimigo está fazendo um laço para te pegar lá na frente, aí Deus vem e reverte o caminho. Glória a Deus, Ele cria para você e para mim novos caminhos. Porque Ele veio para confundir o inimigo, e Ele veio para confundir aquele que sabe, acha que sabe alguma coisa. Então Neemias já começa ensinando para mim e para você, chegou na igreja hoje, irmão, começa de baixo. Madrugada, anonimato, mais cedo ou mais tarde o sol vai brilhar sobre você e as pessoas vão te ver, tenha paciência. Agora, irmãos, entrando propriamente dito no estudo, depois dessa introdução, a Bíblia vai dizer que a primeira porta a ser restaurada no projeto de Neemias foi a porta das ovelhas. A caminhada começa da porta do vale, mas o projeto de restauração começa da porta das ovelhas. E é interessante que ela oferece para nós, no mínimo, 5 lições. Porque essa porta recebe o nome de porta das ovelhas, pois era a única porta em Jerusalém que os animais poderiam entrar por ela, animais esses que seriam sacrificados no templo em prol do pecado do ofertante, ou seja, era a porta pela qual passavam as ofertas vivas. Então, se essa era a porta das ofertas que seriam sacrificadas no templo, popularmente entre os judeus, carinhosamente, ela era chamada de porta do perdão. Era a porta em que as ofertas passavam por ela, para que o ofertante fosse perdoado. Então Deus está dizendo para mim e para você essa noite, toda a restauração que eu começo, obrigatoriamente começa pelo perdão. Não tem como Deus trabalhar na nossa vida sem antes de tudo nós sermos perdoados. Então Deus está dizendo para mim e para você, eu tenho uma obra de restauração na sua vida, mas primeiro eu preciso perdoar você. Você antes de tudo precisa passar pela porta do perdão. A segunda lição que essa porta nos oferece é que quem encabeça essa restauração é o sumo sacerdote. Ou seja, a segunda lição que essa porta nos oferece é que toda obra na igreja precisa ser encabeçada pelo líder. Departamento, o líder toma a iniciativa para dar exemplo. Igreja, o pastor toma a iniciativa para dar exemplo, é o sumo sacerdote que começa a obra. Agora olha isso aqui, o nome dele é Eliacibe. E sabe o que significa Eliacibe? Eliacibe significa Deus restaura. Então a porta já começa a ensinar algumas coisas para nós. A porta do perdão, ela é a prioridade em Jerusalém. E quem restaura a porta do perdão? Deus. A porta do perdão não é do Ramon, não é do Alan, não é do Paulo Vitor, não é do Elohim, não é do Raimundo. A porta do perdão aqui que você encontra aberta é de Deus. O dono da porta do perdão é Deus. É por isso que eu não posso negar perdão para ninguém, porque a chave da porta do perdão não é minha, a porta não é minha. Agora a terceira lição que essa porta nos oferece
Foi a única porta de todas consagrada a Deus. E aquilo que nós consagramos deixa de ser nosso e passa a pertencer a Deus. Então Deus está dizendo, a porta do perdão é minha, não é de ninguém, a porta do perdão é minha. Quem te perdoou foi Deus, irmãos. Quem te perdoa é Deus. Agora olha essa quarta informação. Dentre todas as portas, ela é a única que a Bíblia não vai acrescer a informação que nela, irmão Paulinho, foi acrescentado tranca e ferrolho. O que isso significa para nós? Que Deus está dizendo assim, olha, a porta do perdão é a prioridade. Quem restaurou foi eu. Ela pertence a mim. E ela é restaurada sem tranca e sem ferrolho, porque eu edifico ela para permanecer aberta sempre. Aleluia. Então é Deus dizendo para nós essa noite, hoje é sexta, tem perdão na sexta, tem perdão no sábado, tem perdão domingo, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta e de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, porque a porta do perdão não se fecha nunca, e ela está aberta hoje para quem precisa de perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque todo dia para a gente ter acesso à presença de Deus, eu preciso passar pela porta do perdão. Você precisa também, imagina se ela fecha. Porque todo dia a gente peca, então Deus está dizendo, eu estou restaurando aberta, porque todas as vezes que você precisar, pode passar por ela, porque ela vai estar aberta para você. Agora olha isso aqui, ela também alude para o maior sacrifício que já passou por ela, para a pessoa de Cristo, porque Jesus também passou por essa porta, em João capítulo 5, quando a Bíblia vai nos dizer que o tanque de Betesda ficava do lado da porta das ovelhas, ou seja, para acessar o tanque, ele passou pela porta das ovelhas, porque ele foi o maior sacrifício. Agora não passou uma vez só não, e eu te provo na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que ele estava ali faz tempo, então todas as vezes que ele entrava em Jerusalém, era pela porta das ovelhas que ele passava. Agora sabe o que me chama a atenção, para nós irmos para a próxima porta? É que o capítulo 3 começa com a porta das ovelhas, e termina no verso 32 com a porta das ovelhas, porque Jesus é o alfa, e Jesus é o ômega, Jesus é o começo, e Jesus é o fim. É Jesus no começo e é Jesus no fim, porque Ele é eterno. A minha história começa com Jesus escrevendo, e a minha história termina com Jesus escrevendo. Aí a segunda porta, você tem que entender que essa sequência ela não é aleatória, ela tem propósito. É a porta do peixe. Essa é a porta por onde os pescadores de Jerusalém traziam as suas pescas. Agora olha que interessante. Se a primeira porta é a porta do perdão, a segunda é a do peixe. Sabe por quê? Porque assim que Jesus faz uma obra de restauração e nos perdoa, imediatamente somos vocacionados. E Jesus falou da porta do peixe indiretamente. Em Lucas capítulo 5, verso 10, quando ele imediatamente perdoa os pescadores e diz assim, agora vocês vão pescar homem. Então não tem esse negócio de evangelizar não é para mim, pregar não é para mim, talvez o púlpito não seja para você, mas nada impede de você falar de Jesus corpo a corpo lá fora, porque peixe não tinha em Jerusalém, tinha fora de Jerusalém. Então essa porta do peixe, ela precisa ser restaurada na minha vida, porque senão eu não amo almas. Quem está com a porta do peixe derrubada está com a vida incompleta, irmãos. E a porta do peixe ela é crescente, porque imediatamente assim que a primeira igreja ela é inaugurada, nós vamos ver que na primeira mensagem de Pedro 3.000, na segunda 5.000, depois a Bíblia não define mais porque fala de multidão, e depois termina falando uma grande multidão. Então Jesus está dizendo isso aqui para nós essa noite, por meio da lição das portas. Se eu restaurei a sua vida, ganhe almas. Só que tem um detalhe aqui, diferente da porta das ovelhas, ela tem tranca. E a tranca que tinha na porta do peixe é para o lado de dentro, ou seja, o ID está aí, cumpre quem quer. Se essa porta vai ser aberta na minha vida ou não, decide e cabe a mim. Mas eu posso te mostrar uma coisa? O verso 5 ele é muito curioso, porque essa é a única porta, de todas as 12 que nós vamos ver nessas 2 semanas, que a Bíblia vai dizer que os filhos dos nobres não inclinaram seu pescoço para ela. Ou seja, se a porta do peixe aponta na igreja para o departamento de missões, irmão Alan,
E a Bíblia está dizendo que tem gente que está disponível, mas não se dispõe. Olha isso aqui, que preciosidade. A Bíblia está nos dizendo que desde sempre, o departamento de missões é aquele que tem mais dificuldade de recrutar pessoas. Olha o que a Bíblia vai dizer. E os filhos dos nobres poderiam ter feito alguma coisa, mas não inclinaram seus pescoços para essa obra. Mas aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Os tecoitas se juntaram aos poucos que se dispuseram. Os tecoitas eram de Tecoa, uma cidade aproximadamente 20 quilômetros de Jerusalém, o meu amigo Júnior. Mas que eu vou esquecer seu nome. Aí a Bíblia está dizendo assim, olha, quem estava em Jerusalém não inclinou o pescoço, mas os tecoitas andaram 20 quilômetros e chegaram em Jerusalém. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode ficar tranquilo, a obra é minha. Se quem está dentro não quiser, eu trago gente de fora. Mas a porta do peixe não vai ficar caída. Ainda tem tecoíta para substituir quem não quer fazer. Jesus está dizendo, se quem está dentro não inclina o pescoço, não tem problema, eu trago o tecoíta de fora, trabalho na vida dele, mas também sem galardão ele não vai ficar. Porque o galardão, ele é prometido para aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus. Então talvez eu estou perdendo a oportunidade de me envolver aqui, estou também perdendo a oportunidade de receber uma coroa, porque você sabia que são 5 coroas que vamos receber, e uma delas é para aqueles que são ganhadores de almas? Jesus está dizendo aqui, pastor, isso aqui é profético, é palavra. Irmão Alan, você que é líder, pode ficar tranquilo, não vai perecer, tecoíta vem e faz. Se quem está dentro, irmão santo, não quiser fazer, tecoíta vem e faz. Mas a porta não vai ficar no chão. A terceira porta, irmãos, é a porta velha. Olha que interessante. A porta velha em Jerusalém era a porta que aludia à cidade antiga, fazia uma alusão à cidade antiga, porque a porta velha, a cidade antiga tinha apenas 8 portas, ao contrário da nova que eram 12, a antiga tinha 8, e ela era uma porta que servia de memorial. Essa porta nas nossas vidas, ela aponta para as tradições e para as doutrinas dos primeiros pais da igreja. Agora, historicamente, olha que paradoxo isso. Era a porta que oferecia passagem para a parte mais nova da cidade, para a parte que precisou de mais restauração, ou seja, a parte que foi mais destruída no período da invasão, foi a parte da porta velha, foi a parte que sofreu mais reforma. Então era a parte mais moderna daquela cidade. Porque imagina, algo sendo destruído 170 anos antes de nós hoje, e nós pegarmos para reformar hoje. Nós não vamos reformar como era, nós vamos reformar com os artifícios e com a qualidade do serviço, com a tecnologia de hoje. Então não vai ser mais a mesma coisa, vai vir mais moderno. Aí olha que paradoxo isso. A porta velha dava acesso para a parte nova. O que Deus está dizendo para nós é: inovações na igreja vão surgir, coisas novas vão surgir, só que assim, antes de acessar essas coisas novas, temos que passar antes pela doutrina. Glória a Deus. Está cheio de inovação por aí, está cheio de coisa sendo inventada por homem por aí, coisas novas, coisas para gerar a audiência, que é a moeda desse século. A moeda desse século é a audiência. Mas são muitos lugares que estão edificando coisas novas, mas a porta velha está caída. O que a Bíblia está dizendo para nós é: antes de acessar a parte Mishiné, que se chama, no original, a parte nova da cidade, passa primeiro pela porta velha. Vê se está alinhado com os parâmetros bíblicos. Pode te chamar de quadrado, pode me chamar de quadrado, mas antes de aderir a esses movimentos modernos, eu vou consultar a porta velha. Sabe o que a Bíblia vai nos dizer acerca disso? Jeremias 6, verso 16 vai dizer assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho,
Olha o que o Senhor está nos dizendo aqui em Jeremias 6,16. Veredas antigas associadas a bom caminho. É uma referência aos fundamentos da doutrina de Deus, as doutrinas que Deus mandou ensinar ao seu povo pela primeira igreja. Muitos cristãos de hoje fazem pouco caso da porta velha e não se esforçam para restaurá-las. Mas Deus está dizendo aqui essa noite, eu te trouxe aqui para que a porta velha não fique caída na sua vida, não seja compactuante de novos movimentos hereges que tem por aí, coisas que saciam a alma, igrejas que estão cheias, mas espiritualmente estão caídas. Antes de nós aderirmos a qualquer modernidade, precisamos passar pela porta velha. Precisamos passar pela porta velha. E essa porta velha não pode se fechar, ela tem que permanecer aberta. Aleluia. Bíblia fechada é porta velha caída. E a porta, quando ela é restaurada, às vezes ela fecha, mas eu só consigo passar se ela estiver aberta. Então você quer passar pela porta da vitória? Abre a porta velha, irmãos. Porque quando eu abro a porta velha e passo por ela, Deus tem um novo para mim. Glória a Deus. Aleluia. Podemos e temos a obrigação, como igreja tradicional, como assembleianos que somos, não deixarmos o esforço dos nossos pais na fé morrer. Temos uma tradição a seguir, temos uma linha doutrinária a seguir. E antes de passarmos e aderirmos ao novo, restauremos essas doutrinas, irmãos, para que possamos manter a cidade espiritualmente saudável. Amém? A Bíblia não está dizendo que aquilo que é novo é ruim. Não. Prova disso é que a parte nova foi restaurada, só que o que ela está dizendo é, antes de acessar, passe pela porta velha. Veja se está alinhado. Amém? É saudável consultarmos antes de aderirmos. É saudável consultarmos antes de aderirmos. Glória a Deus. A quarta porta, a porta do vale, a porta das provações. Talvez nós estamos dispostos em Jerusalém de restaurar 11 portas, mas a porta do vale talvez ninguém quer levantar, porque a porta do vale aponta para as provações, para os momentos de aflições na nossa vida. Jesus disse dessa porta quando ele disse assim: no mundo tereis aflição. Ou seja, se Jerusalém representa a minha vida, então na minha vida não vai faltar um vale. Só que hoje nós vivemos, infelizmente, um evangelho que é pregado mascarado pela metade e um evangelho maquiado. Porque, como já foi dito aqui, a moeda deste século, a moeda que tem mais valor neste século é a audiência. E todo mundo mata e morre para ser visto, notado e percebido. E quanto mais eu quero ser visto, notado e percebido, menos interesse em restaurar a porta do vale eu vou ter. Porque a porta do vale vai dizer para mim e para você que o desemprego é para crente. A porta do vale vai dizer para mim e para você que você não vai estar isento do luto, que você não vai estar isento da doença, que você não vai estar isento das aflições, que você não vai estar isento das perdas, que você não vai estar isento dos espinhos na carne. Mas Jesus está dizendo assim: mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vai vencer. Sabe qual é a importância do vale na nossa vida? É que o vale nos mantém humilde. É que aquele que só vive em monte, aquele que só está acostumado com a brisa lá de cima, aquele que só está acostumado com os pastos verdejantes do cume dos montes, não sabe o que é sofrer lá embaixo. E aquele que vive em cima também vive com o nariz em cima. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite: a sua vida só vai ser completa, a minha vida só vai ser completa se eu entender que eu tenho um vale a passar, que eu tenho uma porta do vale para ser restaurada na minha vida. E essa porta, ela é tão real e necessária quanto as outras, para que eu não me torne orgulhoso e soberbo. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6 vai dizer que Deus rejeita os soberbos. E uma vez que Deus rejeita quem é soberbo, eu preciso entender que se a porta do vale na minha vida está caída, ou seja,
Se eu não aceito passar por provas, eu tenho que, a partir de hoje, transformar o meu coração e entender que esse vale é necessário, mas que mesmo que ele seja da morte, nós não estaremos sozinhos, porque o Senhor estará conosco. Glória a Deus. Esse vale é necessário, nem que seja para começo. Nós vamos ver que Neemias começou do vale. Então o vale é a primeira coisa que você vai se deparar na sua caminhada cristã, irmãos. É por isso que eu volto a repetir, porque o Espírito Santo está queimando isso no meu coração para falar aqui. Se o começo da nossa trajetória é muito fácil, reveja a sua trajetória. Porque a Bíblia está dizendo que começo de caminhada em Jerusalém é a partir do vale. Se o evangelho que nós vivemos, ele é muito água com açúcar, é muito água de chuchu, não faz bem, não faz mal, reveja seus conceitos, reveja a igreja que você está indo e passe na peneira o evangelho que você ouve. Porque a porta do vale precisa ser edificada. Não podemos pregar um evangelho pela metade. Não podemos pregar um evangelho somente aquilo que convém. Aleluia. Temos que restaurar a porta do vale. Devemos também pregar o espinho, mas devemos entender que a porta do vale é importante, mas nunca estaremos sozinhos. Aleluia. A quinta porta, irmãos, não menos importante, a porta do monturo. Olha que interessante isso. A porta do monturo, na cidade de Jerusalém, era uma porta que tinha um uso exclusivo para a remoção do lixo da cidade. A palavra monturo significa sujeira. E foi essa região que Jesus usou de exemplo para falar acerca do inferno, que será um lugar de constante fogo e vermes, e fogo que nunca se apaga, fogo que permanece queimando para sempre. Porque todos nós sabemos que o lixo, quando ele é acumulado, e ele começa a se degradar sem nenhum tipo de tratamento devido, ele junta gás butano, que é o mesmo gás de cozinha que você cozinha na sua casa. E é por isso que é comum em lugares de lixão que não tem tratamento, às vezes você esporadicamente ouvir barulhos de explosões. Porque esses gases que o lixo gera são inflamáveis. Então que tipo de saneamento você acha que tinha no tempo de Jesus? Nenhum. Era totalmente precário. Então era comum você estar na sua casa e começar a ouvir explosões vindo lá da porta do monturo. Vindo lá da porta do monturo, porque lá o fogo não se apagava nunca. E essa porta na nossa vida nos ensina que ela deve ser restaurada para tirarmos todas as sujeiras e o pecado e tudo aquilo que não agrada a Deus. Sabe qual é a maior curiosidade da porta do lixo? É que ela foi construída para abrir só para fora. É Deus dizendo assim, olha, na sua vida a sujeira só tem que sair. Sujeira, pecado na nossa vida não entra, só sai. Por quê? O Senhor deseja queimar essa sujeira. O Senhor deseja queimar esse pecado que sai da nossa vida. Não é sair para retornar, é sair para ser consumido. Agora, se tem sujeira entrando, nós estamos comprometendo a saúde de Jerusalém. Porque nós sabemos que a atividade de expelir o lixo está diretamente associado à saúde do ambiente. Agora, olha que interessante, irmãos. Você sabia que o reconhecimento aquisitivo de uma população, ela é pesquisada através do lixo que ela expele? Olha que interessante isso, Alan. Então, quando o governo, quando o prefeito, agora eu falo com propriedade que eu estou lá dentro, quer saber qual é a situação econômica da cidade, eles recorrem a quem trabalha no lixão. Porque no lixo tem o resto daquilo que a gente consome. Olha que interessante isso. Então, quando eu jogo fora da minha vida alguma coisa, da minha casa alguma coisa, as pessoas, você acha que você não vai ter histórico através daquilo? Não. Tem gente monitorando o que entra na sua casa e reconhece pelo seu lixo o poder aquisitivo da família, do bairro. Olha que interessante isso. Isso você pode ver a partir de hoje. Se você não sabia, guarde essa informação, é só a título de conhecimento. Você vai ver que a coleta de lixo ela é feita dividida.
Então, o prefeito da cidade, ele sabe qual é o bairro mais rico e sabe qual é o bairro mais pobre, pelo lixo. Ele não precisa nem entrar na sua casa. Só pelo que você expele da sua casa, ele já conhece o seu poder econômico. Então, sabe por que Satanás conhece a minha e a sua fraqueza? Porque ele está acompanhando tudo que Jesus está tirando de dentro da gente. Ele sabe qual é o pecado que Jesus tirou e jogou fora. Porque em Jerusalém, no templo, ele não pode entrar. Mas a Bíblia vai dizer que ele brama como um leão ao redor. Ou seja, se ele não pode entrar, ele está do lado de fora no muro. Só acompanhando aquilo que Jesus está tirando. Aí Jesus tira a cachaça, aí ele já sabe que a sua fraqueza é a cachaça. Aí Jesus tira a droga, aí ele sabe, olhando lá para o seu lixo, ele sabe que o seu fraco é a droga. Aí Jesus vai e tira a pornografia, ele sabe que o seu fraco é a pornografia. Ele vai estar de olho no seu lixo, ele reconhece aquilo que sai da sua cidade, através do seu lixo. Então, irmãos, nós temos que entender que essa porta na nossa vida precisa ser edificada. Eu não sei qual é a situação de cada um aqui hoje, mas o Senhor está dizendo, restaure essa porta, abre ela para fora, porque eu quero limpar a sua vida hoje. Aquilo que está dentro, comprometendo a sua saúde espiritual, eu quero limpar da sua vida hoje, eu quero jogar no fogo do Guiena, para ser consumido, para esse lixo não voltar mais. Mas depois que esse lixo sair, fecha essa porta aí, irmãos, em nome de Jesus. Fecha essa porta aí por dentro. Observe que todas as trancas, Davi, estavam por dentro, ou seja, cabe a mim fechar ou abrir. O inimigo não tem poder de abrir uma porta que está na minha vida, quem abre sou eu. Então, se ele entrou em Jerusalém, se ele destruiu Jerusalém, a culpa é de quem deixou ele entrar. Porque a tranca está do lado de dentro. Aleluia. Se for abrir a porta do lixo na sua vida, abre só para poder jogar sujeira fora, irmãos. Não deixe entrar e comprometer sua cidade. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, olha isso aqui. A porta da fonte. A sexta porta. Essa porta aponta para a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É interessante que nesses 2 dias nós vamos ver 2 portas parecidas. A porta da fonte e a porta das águas. Mas qual que é a diferença entre água e água? Porque supostamente você já ouviu dizer que na Bíblia água significa Espírito Santo e água significa palavra. Mas as águas são diferentes, irmãos. Porque a água que significa o Espírito Santo, pastor Elohim, é a água que se bebe, a água potável, é a água de fonte. Agora, a água que significa a palavra é a água que as pessoas usam para lavar as coisas. Então, na semana que vem, nós vamos ver a porta da palavra, que é a da água que lava. Mas hoje a gente vai ver da porta da fonte, da que bebe. Aleluia. E essa vem antes da palavra, porque se o Espírito Santo não estiver na minha vida, a palavra também não entra. É por isso que a porta da fonte precisa ser edificada antes. Olha que interessante, ela recebia esse nome, pois estava situada próxima ao tanque de Siloé, que abastecia a cidade. Era água potável, e ela alude à presença do Espírito Santo de Deus em Jerusalém, João capítulo 7, verso 37 ao 39. E a água para lavar significa a palavra de Deus, é em Efésios 5, 26. Agora olha isso aqui, em termos espirituais, temos uma progressão bastante positiva. Por que temos uma progressão bastante positiva? Porque a nossa trajetória começa no vale, começa lá embaixo, aí depois o Senhor nos perdoa, depois o Senhor nos conduz a evangelizar, depois o Senhor nos conduz à purificação, e depois o Senhor nos enche com a presença do Espírito Santo de Deus. Só que aqui tem um mistério, irmãos, porque a porta da fonte ela é reservada para quem não desiste na porta do vale. Ou seja, o Espírito Santo, ele é um prêmio para aqueles que não desistem. O Espírito Santo, ele é um prêmio para aquele que não desiste diante das adversidades lá no vale. O Espírito Santo, se você perceber, até chegar ao Espírito Santo, teve alguns processos. Sabe por que tem pessoa que entra na igreja, fica 30 anos na igreja e morre vazio? Porque não está cumprindo processos que tem que cumprir até chegar ao enchimento do Espírito Santo.
Então você tem que ver que antes de chegar na porta da fonte, que é a sexta porta, tem 5 processos anteriores. Então às vezes, olha isso aqui, às vezes o Senhor me perdoou, às vezes não, com certeza, o Senhor já me perdoou. Às vezes eu já até trouxe peixe para dentro de Jerusalém, já ganhei alma. Mas aí a minha cidade está cheia de sujeira. E eu não consigo jogar essa sujeira fora. E a Bíblia vai dizer que a porta da fonte é edificada depois da do monturo. Ou seja, enquanto a sujeira não sai, o Espírito não entra. Então não adianta, eu posso passar aqui uma vida inteira nesse altar enganando você. Pregando, gritando, fazendo você pular para lá e para cá, erguendo a mão, dando glória, você vai até ficar feliz. Mas eu que estou trazendo a palavra nunca vou ser cheio, porque a sujeira nunca sai. Então Deus está dizendo para nós essa noite, irmãos, a porta da fonte é para você, a porta da fonte é para mim. Mas precisamos passar por alguns processos antes do Espírito Santo chegar em Jerusalém. Precisamos passar por alguns processos. E talvez tenha alguém nessa noite que está preso aqui no processo da sujeira. Irmãos, eu estou falando para mim também, tá? E o Senhor está dizendo, eu quero te encher. E essa fonte aqui, ela vai suprir você para sempre. Mas antes eu preciso te limpar. Porque o que é santo não tem negócio com o que é profano, irmãos. Agora olha essa revelação aqui. Olha essa revelação aqui. Olha quem que edificou a porta da fonte. A porta da fonte na cidade, verso 15, de Jerusalém, foi edificada por um homem chamado Salum. Sabe o que Salum significa, irmãos? Vem da mesma raiz da palavra Salém, que é paz. Vem da mesma raiz da palavra Salomão, que é pacífico. Então, a porta da fonte não chegou aqui em Jerusalém por acaso, porque ela foi edificada pelo príncipe da paz. Porque Jesus disse assim antes de subir, eu vou subir ao Pai, mas eu vou mandar outro. Eu vou subir ao Pai, mas eu vou mandar outro. E ele vai ser assim como eu, vai ter o mesmo poder que eu. Só que ele vai poder ter a possibilidade de estar dentro da Jerusalém de cada um. Você está entendendo que tem uma fonte disponível para mim e para a sua vida? E quem restaurou essa fonte foi o príncipe da paz. Glória a Deus. E a porta da fonte hoje foi a que mais mexeu comigo, pastor Eloy. Porque existe uma interação da Trindade aqui. Porque não contente de dizer quem foi o restaurador, Paulo Vitor, ele vai dizer quem é o pai do restaurador. Oh, glória. Ele vai dizer quem é o pai do restaurador. Então olha isso aqui. Já entendemos que a porta da fonte é o Espírito Santo. Quem restaurou Salum, príncipe da paz, que é filho de Col. Olha aí na sua Bíblia, irmãos. Olha o nome do pai dele, Col-Osé. Aí eu fui pesquisar o que significa Col-Osé. Sabe de quem que o príncipe da paz é filho? É filho daquele que tudo vê. Col-Osé, Davi, significa tudo vê, aquele que tudo vê. Então olha só aqui a trindade na sua vida, olha. O filho daquele que tudo vê, edificou na minha e na sua Jerusalém uma fonte que sacia a nossa sede. E essa fonte é o Espírito Santo de Deus. Glória. Quando a Bíblia está dizendo que Salum é filho de Col-Osé, a Bíblia está dizendo para nós, assim piedosamente, traduzindo e aplicando o texto, o príncipe da paz, ele é filho do onisciente, ele é filho do onipotente, ele é filho do onipresente, porque ele sabe tudo, seus olhos são como chama de fogo, e ele tudo vê, e ele sempre vai tudo ver, e ele sabe, e ele vê a sua necessidade aqui hoje. E esse atributo de Deus já está logo no primeiro capítulo da Bíblia. Porque em Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia vai mostrar para nós, escrevendo, 7 vezes escrito a expressão, e viu Deus, e viu Deus. Por 7 vezes, pastor Elohim, a Bíblia vai dizer, e viu Deus, e viu Deus. Pode contar lá na sua casa, e deu 7 vezes. Meu Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, por 7 vezes a Bíblia faz alusão ao olho de Deus. E qual é o significado do número 7 na Bíblia? Plenitude, perfeição. Então o que Moisés está querendo nos dizer no capítulo 1 da Bíblia inaugural é, olha, entenda uma coisa,
Desde o princípio de todas as coisas, até o final de todas as coisas, a visão dele é perfeita. Nada vai fugir dos olhos dele. Aquilo que eu faço no oculto, ele vê. Aquilo que ninguém vê, ele vê. Aquilo que eu faço diante dos homens, ele vê. Ele me contempla dormindo, ele me contempla acordado, ele me contempla em todos os momentos. Ele me contempla do meu Gênesis ao meu Apocalipse. E aquele que tudo vê, enviou o príncipe da paz, que restaurou na minha e na sua vida a porta da fonte, que nos mantém de pé e saciados. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Na porta da fonte nós temos a interação da Trindade. Sabe por que nós temos a interação da Trindade? Porque o Pai não anda sozinho, o Filho não anda sozinho, o Espírito não anda sozinho. Porque façamos. Onde tem fonte tem pai, onde tem pai tem filho, onde tem filho tem fonte, porque os três são um e um são os três. Aleluia. Aleluia. Está entendendo que na sua Jerusalém, olha isso aqui, irmãos. A Bíblia vai dizer que em Jerusalém tinha fonte, em Jerusalém tinha Salum, e em Jerusalém morava Colosé. Isso aqui não mexe com você, pelo amor de Deus. A Bíblia está dizendo que em numa Jerusalém tinha fonte, tinha um homem que morava lá que chamava Salum, e tinha um homem que morava lá que se chamava Colosé. É Deus dizendo assim: olha, na sua vida tem que ter o meu Espírito, tem que ter o meu Filho, e tem que ter a minha presença. Na sua vida, para ser completa, tem que ter fonte, tem que ter Jesus, e tem que ter o Pai. Quem não restaura essa porta na sua vida, perde a presença dos três. É por isso que às vezes a gente olha o irmão e não entende por que ele é cheio. É porque os três estão nele. É por isso que às vezes a gente olha, às vezes a pessoa vem cantar aqui, e o negócio acontece diferente. Às vezes, quem é líder aqui de departamento, quem é pastor, vocês não enganam ninguém. Quando vocês querem que o culto pegue fogo, vocês sabem quem vocês chamam. Não tem bobo aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor vai elevar, não o ego humano, mas o Senhor vai colocar mais em destaque na obra aquele que deu espaço para os três habitar dentro da pessoa. Então, você quer fazer a presença de Deus se manifestar através da sua vida? Abra a sua vida, abra a sua Jerusalém para a fonte, para Salum e para Colosé. Diga para ele essa noite: Senhor, restaura essa porta na minha vida. Jesus, restaura o Espírito Santo na minha vida. Ou aquele que tudo vê, tu conhece a minha necessidade, porque o Senhor vê tudo. Que o Espírito da paz possa, o Espírito da paz possa restaurar na minha vida a porta do Espírito essa noite. Os três têm que habitar em nós, irmãos. Aleluia, na nossa Jerusalém tem que ter a presença dos três, se quisermos sermos completos. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite, eu separei 6, não quero ir adiante, porque senão a gente fica sem assunto para a semana que vem. Amém? Peço perdão para o pastor, hoje foi experimental, a gente viu que dá tempo. Semana que vem o senhor pode usar um pouquinho mais do tempo do culto. Amém? Peço perdão por ter acabado um pouco cedo. Mas essa noite, irmãos, nós vimos que toda obra começa pela porta do perdão. Depois de sermos perdoados, o Senhor deseja que sejamos ganhadores de almas. Aleluia. Depois de sermos ganhadores de almas, devemos nos permanecer atentos à doutrina. A porta velha precisa estar edificada na nossa vida. Não acesse o novo sem antes abrir e passar pela porta velha. Aleluia. Recapitulando com os irmãos, a porta do vale vai vir. A dificuldade vai vir. A porta do lixo precisa ser restaurada para nos mantermos limpos diante do Senhor. E a porta da fonte precisa estar na minha vida. Eu preciso ter na minha Jerusalém uma fonte que sacia a minha sede. Na minha Jerusalém, Jesus precisa morar, Deus precisa morar e o Espírito Santo precisa estar presente. Aleluia. Guarde isso no seu coração, irmão. Se você for para sua casa só lembrando o último, para mim já está bom. Que é o necessário para a vida de todo crente, a presença dos três na nossa Jerusalém. Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé.
Porque embora seja estudo, irmãos, eu senti a presença do Senhor aqui. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida essa noite, agradecendo já de antemão a atenção que os irmãos tiveram nessa palavra, nessa mensagem. Amém? Nós fizemos o mais didático possível, irmãos, para que não ficasse maçante. Amém? Trazendo para ficar bem palatável mesmo, espiritualmente, para os irmãos. E que os irmãos possam ter aproveitado alguma coisa, pelo menos, nesse primeiro dia. No segundo dia, nós teremos também bastante curiosidades, lições espirituais. Passaremos por muitas portas importantes também. Mas que essa noite nós possamos terminar aqui na porta da fonte. E eu quero orar pela sua vida, para você não ir vazio embora essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este primeiro momento que o Senhor nos concedeu deste estudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor quer habitar em nossas vidas, Senhor. E que na nossa vida o Senhor nos conscientizou que tem que ter uma fonte, Senhor, que o Espírito Santo precisa estar presente. Que Salom, Senhor, na nossa vida, Senhor, precisa morar na nossa Jerusalém. Colosé também precisa morar na nossa Jerusalém, Senhor. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor, se essa fonte, Senhor, está presente em nossas vidas, Senhor, arda os nossos corações, Senhor, com zelo, Senhor, no nome de Jesus. Eu não conheço, Senhor, a necessidade de cada irmão que está aqui. Talvez, Senhor, alguns estão ainda na porta do perdão, Senhor, capacita para ganhar alma. Senhor, mostra a importância para nós de ganharmos almas, Senhor, porque é vergonhoso para nós sermos substituídos por quem está lá fora, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, limpe os nossos corações, que todo lixo, Senhor, possa ser mantido somente pelo lado de fora, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que possamos ter maturidade espiritual para entendermos que o vale é necessário, pois é Ele, Senhor, que nos mantém mais próximos do Senhor. Ninguém que aqui, Senhor, quer ser soberbo, ninguém aqui quer ser arrogante, Senhor. Então trataremos sim, Senhor, de restaurar a porta do vale e entender que ela é necessária nas nossas vidas. Mas, Senhor, nos dispersa nesta primeira noite, cheio dessa água, dessa fonte, Senhor, que o Senhor restaurou nas nossas vidas hoje. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e que a nossa Jerusalém possa ser restaurada para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Irmãos, eu agradeço a minha